Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Dando sequência ao 6º semestre aqui em nossa Universidade do Sucesso, hoje nós teremos a lição de número 27 do Dr. Napoleon Hill, Como transformar seus desejos em ouro. O que você vai aprender agora rendeu $100 milhões a Andrew Carnegie. É uma lição um pouquinho longa, mas que vale muito a pena, que tem preciosidades, então se prepare aí para mais um aprendizado. Quando Andrew Carnegie, fundador da indústria de ferro e aço nos Estados Unidos, estava no auge do poder, foi entrevistado por um jovem sério e diligente para uma revista de negócios de circulação nacional. Durante a entrevista, Carnegie deu a entender de forma dissimulada que existia um misterioso poder supremo do qual se valia. Uma lei mágica formulada pela mente, um princípio psicológico pouco conhecido que podia realizar maravilhas. Napoleon Hill escutava atentamente enquanto Carnegie relatava que, baseado nesse princípio simples, poderia formular uma filosofia que explicaria todo tipo de sucesso pessoal, quer fosse este medido em termos de dinheiro, poder, posição, prestígio, influência ou fama. Qual era o segredo de Carnegie? Napoleon Hill acabou revelando-o em um livro que, publicado, tornou-se o maior sucesso de venda de todos os tempos no mundo inteiro, tratando do assunto do sucesso. É o livro Pense e Enriqueça, inclusive nós temos ele na nossa estante virtual na comunidade do investidor. Esta lição, tirada daquele livro clássico, trata da aplicação da fórmula mágica de Carnegie no que se refere à riqueza, mas que também pode ajudá-lo a realizar qualquer objetivo desde que o deseje de forma intensa. Andrew Carnegie se convencera de que muito do que se ensina nas escolas não tem qualquer valor quando se trata de ajudar um indivíduo a ganhar a vida ou fazer fortuna. Ele sentia que se sua fórmula pudesse ser ensinada nas escolas e universidades, ele faria uma revolução no sistema educacional por completo. Infelizmente, sua expectativa nunca foi realizada, mas nós nos orgulhamos de poder incluir o seu segredo aqui na Universidade do Sucesso. Será que você poderá utilizá-lo? A resposta está com você mesmo, mas lembre-se, não existem limitações à sua mente a não ser as que você mesmo aceita. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga na estação de Storage, há mais de 50 anos, talvez parecesse um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto caminhava da estação até o escritório de Thomas Edison, sua mente não parava de trabalhar. Via-se na presença de Edison, ouvia sua própria voz pedindo ao Sr. Edison uma chance de realizar a obsessão única de sua vida, o desejo irreprimível de se tornar sócio nos negócios do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança. Era um desejo agudo que transcendia tudo mais. Era definitivo. Anos depois, Edwin C. Barnes estava novamente diante de Edison, no mesmo escritório onde havia encontrado o inventor pela primeira vez. Mas agora seu desejo se havia tornado realidade. Ele agora era realmente sócio de Edison. O sonho predominante de sua vida era hoje um fato real. Barnes venceu porque escolheu uma meta específica e a ela dedicou toda a sua energia, toda a sua força, todos os esforços para atingir seu ideal. Sem chance de voltar atrás. Passaram-se 5 anos antes que aparecesse a chance que ele esperava. Mas internamente sentia-se sócio de Edison o tempo todo, desde o primeiro dia em que foi trabalhar lá. Esta é uma ilustração impressionante do poder de um desejo específico. Barnes cumpriu seu ideal porque desejava se tornar sócio nos negócios do Sr. Edison mais do que qualquer outra coisa na vida. E para isto concebeu um plano, o qual seguiu fielmente, mas teve de desvencilhar-se do passado e depois alimentou seu desejo até torná-lo uma obsessão, a qual transformou no fim em realidade. Quando foi para Storage, disse a si mesmo: vou ver Edison e notificá-lo de que me encontro aqui para me estabelecer junto com ele. Só há uma coisa no mundo que me interessa: associar-me aos negócios de Thomas Edison. O que aconteceu até agora é passado. Daqui para frente aposto meu futuro na minha capacidade de conseguir o que eu quero. Ele não se reservou qualquer possibilidade de voltar atrás. Tinha de vencer ou perecer. E é nisso que consiste a história de sucesso de Barnes. Destruiu os barcos de que dependia. Prestem atenção nessa história. Muito tempo atrás, um grande chefe guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigia tomar uma decisão que garantisse sua vitória no campo de batalha.
Estava pronto para enviar seus soldados contra um poderoso inimigo cujas forças eram maiores do que as suas. Embarcou seus homens, navegou até o país do inimigo, desembarcou-os ao equipamento e, em seguida, ordenou que fossem queimados os barcos que os tinham transportado até ali. Dirigindo-se aos homens antes da primeira batalha, disse: lá estão nossos barcos ardendo em chamas. Isto significa que não podemos abandonar esta costa, a não ser como vencedores. Agora não temos escolha, ou ganhamos, ou morremos todos. Eles ganharam. Toda pessoa que quer vencer em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar os barcos e eliminar as chances de retirada. Só assim pode ter certeza de manter o estado de espírito conhecido como um desejo ardente de vencer, que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio ocorrido em Chicago, um grupo de negociantes estava na State Street examinando os restos fumegantes do que haviam sido suas lojas. Iniciaram então uma discussão para decidir o que fazer: tentar reconstruir tudo ou deixar Chicago e começar de novo em alguma parte mais promissora do país. Chegaram todos, menos um, a uma decisão, que era deixar Chicago. O negociante que escolheu permanecer e reconstruir apontou para os escombros de sua loja dizendo: senhores, aqui neste mesmo lugar erguerei a maior loja do mundo, mesmo que tenha de passar por 1000 incêndios iguais a este. Isto aconteceu há um século. A loja foi construída. Hoje ela continua lá, um verdadeiro monumento ao poder daquele estado de espírito conhecido como desejo ardente. Para Marshall Field, o mais fácil teria sido bater em retirada, como fizeram seus colegas negociantes. Quando as coisas estavam difíceis e o futuro parecia sombrio, eles se mandaram para lugares onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros, porque esta é a mesma diferença que praticamente distingue os que se dão bem dos que se dão mal. Todo ser humano, gente, quando chega à idade em que passa a entender a finalidade do dinheiro, passa a querer possuí-lo. Querer não faz riquezas, mas desejar riquezas com um estado de espírito próximo à obsessão, em seguida planejar caminhos e maneiras específicas de gerar riquezas, e finalmente apoiar estes planos com a persistência que não aceita o fracasso, isto sim é o que conduz à riqueza. 6 passos para transformar desejos em barras de ouro. O método para transformar o desejo por adquirir riquezas em seu equivalente financeiro consiste nas seguintes medidas práticas e precisas. 1. Grave na memória a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não basta dizer quero muito dinheiro. Seja preciso quanto à soma pretendida. 2. Determine exatamente o que pensa dar em troca pelo dinheiro que deseja. Não existe essa de conseguir algo em troca de nada. 3. Marque uma data específica para se apoderar do dinheiro que deseja. 4. Conceba um plano meticuloso para realizar seu desejo e comece já, esteja pronto ou não, a colocar o plano em ação. 5. Faça uma declaração por escrito, clara e concisa, da quantidade de dinheiro que pretende adquirir, do tempo necessário para tanto e do que está pronto a dar em troca. Descreva também de forma clara o plano pelo qual você acumulará dinheiro. Leia sua declaração em voz alta 2 vezes ao dia, antes de deitar-se e depois de levantar-se. Enquanto lê, veja, sinta e considere a sua pessoa como se estivesse já em posse do dinheiro. É importante seguir as instruções acima enumeradas. É particularmente importante observar e seguir as instruções do item 6. Você vai dizer que é impossível se imaginar já em posse do dinheiro antes de tê-lo na realidade. É aqui que o desejo ardente vem em sua ajuda. Se deseja o dinheiro de forma realmente aguda, que se transforma em obsessão, não terá dificuldade em se convencer de que vai consegui-lo. O objetivo é querer o dinheiro e determinar-se tanto que você acaba se convencendo de que vai obtê-lo. Princípios que valem 100 milhões de dólares. Para os não iniciados que não foram instruídos quanto aos princípios operadores da mente humana, as instruções podem parecer não ter espírito prático. Para aqueles que não reconhecem a justeza dessas 6 medidas, talvez fosse bom lembrar que as informações que elas passam à frente vêm de Andrew Carnegie. Este homem, que começou como trabalhador comum nas usinas de aço, logrou, apesar do início humilde, fazer com que estes princípios lhe rendessem uma fortuna bem superior a 100 milhões de dólares.
Impressiona ainda mais saber que as 6 medidas recomendadas foram examinadas criteriosamente por Thomas Edison, que as aprovou integralmente como sendo não só os passos essenciais para acumular-se dinheiro, como para realizar qualquer meta. As medidas não exigem trabalho árduo e nem sacrifício. Não exigem das pessoas que se tornem ridículas ou ainda crédulas demais. Para tomar essas medidas não se exige alto nível de instrução, mas para se ter sucesso em sua aplicação, é necessário imaginação suficiente para se ver e compreender que a acumulação do dinheiro não pode ser deixada ao acaso, à boa fortuna ou à sorte. É preciso se dar conta de que todos que acumularam imensas fortunas passaram primeiro pelas diferentes fases de sonho, esperança, desejo e planejamento antes de conseguir finalmente o dinheiro. É bom que você saiba desde já que nunca alcançará a riqueza em grandes quantidades, a não ser que se deixe levar num frenesi de desejo por dinheiro e passe a acreditar que vai realmente consegui-lo. Belos sonhos podem se tornar riquezas. Nós que estamos nessa corrida ao dinheiro precisamos nos lembrar de que este mundo em permanente mudança em que vivemos está sempre à procura de novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino e de marketing, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para filmes. Por trás de toda esta demanda por coisas novas e melhores, existe uma qualidade de que é preciso ter para se vencer, que é a explicitação do propósito, a consciência precisa do que se quer e o desejo ardente de obter. Nós que desejamos acumular riqueza devemos nos lembrar de que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que aproveitaram e colocaram em prática forças invisíveis e intangíveis das oportunidades em potencial, e converteram estas forças em arranha-céus, cidades, fábricas, aeroplanos, automóveis e toda forma de conforto que torna nossa vida mais agradável. Ao planejar a obtenção de sua parte das riquezas, não deixe que ninguém o induza a desprezar o sonhador. Para alcançar os altos prêmios deste mundo inconstante, você tem que se imbuir do espírito dos grandes pioneiros do passado. O espírito que serve de sangue vital neste nosso país. E pessoas cujos sonhos deram à civilização tudo o que ela tem de valor hoje. Se o que quer fazer é correto e você acredita nisso, então vá em frente e mãos à obra. Coloque os sonhos para funcionar e não se importe com o que os outros dizem quando você passa por reveses temporários, pois eles talvez não saibam que derrotas trazem consigo a semente de um sucesso equivalente. Colocavam o desejo para levar à frente os sonhos. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida para o sonhador. Sonhos não nascem da indiferença, preguiça ou falta de ambição. Lembre-se de que quase todos que venceram na vida tiveram que passar primeiro por reveses e depois por provações suficientes para desanimá-los, antes de conseguirem finalmente. O momento de decisão na vida dos que vencem costuma ocorrer no auge de uma crise, durante a qual se vêem frente a frente a um outro lado de suas personalidades. Há muitos exemplos de pessoas que venceram seus reveses. Beethoven era surdo, Milton cego, mas seus nomes serão lembrados tanto quanto durar o próprio tempo, porque sonharam e transformaram seus sonhos em pensamento organizado. Há diferença entre querer uma coisa e estar pronto a recebê-la. Ninguém está pronto até que comece a acreditar que pode conseguir aquilo que quer. O estado de espírito tem de ser o de convicção e não apenas esperança. Um espírito compreensível é condição essencial para se ter convicção. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem ou convicção. Lembre-se de que desejar mais da vida e buscar a abundância e prosperidade não exige maior esforço do que para aceitar a miséria e a pobreza. O desejo realiza o impossível. Sim, o desejo realiza o impossível. A verdade é que não há nada certo ou errado que a convicção aliada ao desejo ardente não possa realizar. Essas qualidades todos podemos possuir. A gente vai encerrar com uma história aqui que é o desejo opera um milagre para uma cantora. Um pequeno parágrafo de um jornal referente a Madame Ernestine Schumann-Heink deixa entrever as razões do estupendo sucesso dessa cantora incomparável.
Vou citá-lo por inteiro, por se trata de nada mais do que a expressão do desejo. Quando iniciava sua carreira, Madame Schumann-Heink fez uma visita ao diretor da Ópera Real de Viena, para que este lhe testasse a voz. Mas ele nem fez o teste. O diretor, depois de uma olhadela, aquela moça desajeitada e mal vestida, exclamou de forma pouco gentil: com um rosto assim, desprovido de personalidade, como espera vencer no mundo da ópera? Minha filha, é melhor desistir. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca será uma cantora. Nunca é um tempo muito longo. O diretor de ópera da Ópera Real de Viena sabia muito a respeito da técnica do canto, mas nada a respeito do poder do desejo quando este se transforma em obsessão. Se conhecesse mais este poder, não teria passado pelo equívoco de desfazer-se de uma pessoa de gênio sem antes lhe dar uma oportunidade. Há muitos anos, um de meus sócios nos negócios ficou doente. Piorava dia a dia e acabou sendo levado para um hospital a fim de submeter-se a uma cirurgia. O médico me alertou que havia pouca chance de eu tornar a vê-lo vivo. Mas essa era a sua opinião e não a do paciente. Um pouco antes de ser carregado às pressas, meu sócio murmurou: não se preocupe, saio daqui em poucos dias. A enfermeira que o assistiu olhou para mim com ar de piedade, mas ele se recuperou prontamente. Depois de tudo acabado, o médico disse: foi apenas o seu desejo ardente que lhe salvou a vida. Ele nunca teria se safado se não fosse sua recusa em aceitar a possibilidade da morte. Creio no poder do desejo, sustentado pela fé, pois já vi este poder conduzir homens de uma origem humilde a posições de poder e riqueza, roubar do túmulo as suas vítimas, servir de meio pelo qual as pessoas recomeçaram depois de sofrerem derrotas de 1000 tipos diferentes. Através de um princípio estranho e poderoso de química mental, o qual não divulga, a natureza imbui o impulso de desejo forte, de um algo que não reconhece a existência da palavra impossível e não aceita a derrota como realidade.